Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Juliane e vamos iniciar agora as orientações complementares para as atividades da segunda semana. Os primeiros conceitos que nós vamos ver é as diferentes regionalizações da América e da África. É muito importante essas informações para que você possa fazer as suas atividades da segunda semana com sucesso. A América tem diferentes tipos de regionalizações, e uma delas é onde divide a América em 3 Américas, nessa distribuição de terras no sentido norte e sul. Então, é uma regionalização física. Então, como que a América é dividida nessa regionalização física? Em América do Norte, em América Central e América do Sul. Então, vamos agora ver o nosso mapa, como fica essa regionalização física da América. Então, aqui temos em azul a América do Norte, em vermelho a América Central, em amarelo a América do Sul. No azul, nós podemos ver a América do Norte, no qual faz parte o México, os Estados Unidos, o Canadá, o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, e a Groenlândia. Então, os países que nós temos aqui que faz parte dessa América do Norte é México, Canadá e Estados Unidos. Temos também a América Central, que está nessa parte de vermelho, onde temos países como Guatemala, Costa Rica, Panamá e vários outros países. Na América do Sul, nós temos o nosso Brasil, então nós fazemos parte da América do Sul, nessa forma de regionalização física. Temos o Uruguai, Argentina, Chile, Equador e outros países aí que compõem a América do Sul. Tem outra forma de regionalizar a América, que é um critério adotado aí conforme o processo de colonização, a língua falada, e outros aspectos aí relacionados à cultura das nações. Nessa divisão aí, nesse tipo de regionalização que é histórico-cultural do continente americano, nós dividimos a América em anglo-saxônica e América Latina. Então, na outra forma, que é a forma física, né, regionalização física, era dividido a América em América do Norte, América Central e América do Sul. Agora nós vemos uma regionalização histórico-cultural, no qual é dividido a América em América anglo-saxônica e América Latina. Para se fazer essa divisão, foi levado em conta o processo de colonização, a língua falada e outros aspectos relacionados à cultura das nações colonizadoras, né? Vamos ver aí a América Latina. A América Latina foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis. Então, nessa divisão que vemos aqui, que é dividido em América anglo-saxônica e América Latina, vamos ver primeiro a América Latina. A América Latina foi colonizada principalmente por portugueses e espanhóis e, por esse motivo, nessa parte do continente americano, as línguas oficiais da maioria dos países são o português e o espanhol, línguas de origem latina. Então, vamos ver quais países aí fazem parte da América Latina. Nós vemos que o nosso Brasil faz parte da América Latina. O Brasil, Paraguai, Bolívia, os países da América do Sul fazem parte dessa regionalização aí histórico-cultural que é a América Latina. Temos o México, que né, na outro tipo de regionalização faz parte da América do Norte, e aqui ele está presente na América Latina. Vemos outros países aí que na outra regionalização faz parte da América Central e faz parte agora nesse tipo de regionalização da América Latina. Então, não esqueçam, o nosso Brasil faz parte da América Latina nesse tipo de regionalização histórico-cultural. O outro tipo é a América anglo-saxônica, onde o inglês é a língua predominante. Então, os países que compõem a América anglo-saxônica foram países que os colonizadores tinham como língua, a língua inglesa, né?
O inglês é a língua predominante, foi colonizada principalmente pelos ingleses. Quais que são os países que fazem parte aí dessa América anglo-saxônica? O Canadá e os Estados Unidos. E nós vemos aqui o território do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, onde faz parte também dessa América anglo-saxônica. Então temos como países aí que compõem a América anglo-saxônica somente o Canadá e os Estados Unidos aí da América. Vamos ver também agora, observar os oceanos que compõem aí o nosso planisfério. Os oceanos que estão em volta dos continentes, porque nas nossas atividades vão ter algumas perguntinhas aí sobre esses oceanos. Então vamos observar aqui do lado oeste da nossa América. Qual é o oceano aqui que banha o lado oeste? O Oceano Pacífico. Então, se perguntar, né, qual que é o oceano que está entre a América e a Ásia e a Oceania, né? A Ásia e a Oceania, qual que é o oceano? É o Oceano Pacífico. Então, vamos observar outro oceano aqui. O Oceano Atlântico, ele está entre a América e a África, né? A América do Sul e a África. Então, o Oceano Atlântico está entre a América e a Europa. Então, vamos ver outro oceano aqui que está abaixo da Ásia, né? Que está no sentido leste aqui da África, é o Oceano Índico. Ele está no sentido leste da Ásia, enquanto o Oceano Atlântico está no sentido oeste. Se você tem dúvida em questão a esses pontos cardeais, olha aqui a nossa rosa dos ventos aqui para nos orientar no planisfério. Norte, sul, leste e oeste. Então, leste da África está o Oceano Índico, oeste da África está o Oceano Atlântico. E aqui temos, mais no norte, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Mas eu peço que você fique atento a esses oceanos aqui, né? Que estão aqui especificados, que as nossas atividades vão estar relacionadas a ele. Então, qual que é o oceano que está a oeste da América? O Oceano Pacífico. E a leste da América? O Oceano Atlântico. Só relembrando aqui, voltando, nós vimos esses oceanos nas aulas iniciais do primeiro bimestre, né, nas aulas presenciais. Antes deste período de pandemia, eu trabalhei esses oceanos com vocês, está no livro didático de vocês do 8º ano. Então, vamos agora às coordenadas geográficas. Preste muita atenção nessa parte para que você possa compreender as coordenadas geográficas e responder às suas atividades com sucesso. Então, o que são coordenadas geográficas? São linhas imaginárias em uma rede geográfica. Então, essas linhas imaginárias, né, são linhas criadas pelo ser humano para ajudar na localização. Então, ela indica a localização precisa de um ponto. Então, essas linhas que nós vemos aqui no mapa, tanto de forma horizontal quanto de forma vertical, são as coordenadas geográficas. Então, elas ligam de um ponto, né, indicam um ponto qualquer da superfície terrestre. Então, as linhas horizontais, essas linhas horizontais, nesse sentido que eu estou fazendo aqui, ó, são chamadas de paralelos. Então, as linhas horizontais, essas linhas imaginárias horizontais, são chamadas de paralelos. Já as linhas verticais, nesse sentido que eu estou fazendo, indicando aqui com marca-texto, essas linhas imaginárias verticais são chamadas de meridianos. Vamos ver cada um desses conceitos aí, tanto paralelos como meridianos, para que vocês possam entender melhor? Primeiro, vamos ver os paralelos. São essas linhas traçadas paralelamente à linha do Equador. Então, aqui, bem no centro, está a linha do Equador.
E aí, os paralelos são essas linhas traçadas paralelamente ao Equador. Essas linhas são traçadas de norte, aqui, né? Acima da linha do Equador, que está o norte, o hemisfério norte. E são traçadas de norte para o sul. Então, abaixo aqui da linha do Equador está o hemisfério sul. Então, essa parte é o hemisfério norte e essa parte é o hemisfério sul. Então, paralelos são essas linhas aí de forma horizontais que são traçadas paralelamente à linha do Equador. Então, tem como o Equador a sua linha aí principal, como referência, né? Elas podem ser traçadas de 0 graus a 90 graus. 0 grau a 90 graus, tanto a norte quanto a sul. Então, como que é dividido mesmo a Terra, né, pelos paralelos em hemisfério norte e hemisfério sul? Temos os trópicos, né? Os trópicos de Câncer. Primeiro, né, tem os trópicos de Câncer aqui no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Temos o círculo polar ártico no hemisfério norte e temos o círculo polar antártico no hemisfério sul. Quanto mais o local é próximo da linha do Equador, mais quente é esse local. E quanto mais próximo dos polos, mais frio é a temperatura desses locais. Então, vemos mais um exemplo aqui dessas linhas, desses paralelos, né? Dessas linhas imaginárias, né? Temos aqui o círculo polar ártico, né? Temos aqui, não está descrito, mas é o trópico de Câncer. E aqui a linha, né? Que é a linha central aí, no qual nós temos a divisão como ponto de referência da divisão dos paralelos à linha do Equador. Temos o trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, e o círculo polar antártico, só para dar uma revisada aí. Agora vamos para os meridianos. Como que é a divisão desses meridianos? Os meridianos, eles são linhas semicirculares imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo ao outro. De que forma é cortada aí essas linhas aí? Né? São de formas verticais. Então, essas linhas imaginárias verticais são os meridianos. Os graus variam de 0 a 180 graus. Nós vimos que lá nos paralelos os graus variam de 0 a 90. Já aqui, né, nos meridianos, os graus variam de 0 a 180. Como fica aí os hemisférios em relação ao meridiano de Greenwich? Hemisfério oriental, que é no sentido leste. Vou escrever o Lzinho aqui em cima, porque aqui, não, né, como tá laranja, não vai dar destaque. Então, leste e oeste. Nós sabemos que, né, aqui na direita é o leste e aqui é o oeste. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, temos o hemisfério oriental, que é, né, o hemisfério na parte leste, né, em relação ao meridiano de Greenwich. E o hemisfério que está a oeste do meridiano de Greenwich é o hemisfério ocidental. É o hemisfério que está a oeste do meridiano de Greenwich. Todos esses meridianos, gente, têm a mesma medida. Então, vamos ver mais uma vez aí. Então, os graus variam de 0 a 180 quando se trata de meridianos, né? Tanto a leste quanto a oeste. Os graus têm as mesmas medidas, como vocês podem observar. Então, a leste do meridiano de Greenwich temos qual hemisfério mesmo? Hemisfério oriental. Vamos voltar lá? Hemisfério oriental. E a oeste do meridiano de Greenwich temos o hemisfério ocidental. Então, se
perguntarmos a localização do Brasil em relação ao meridiano de Greenwich, em qual hemisfério nós estamos? No hemisfério ocidental. Totalmente no hemisfério ocidental, né? Porque nós podemos perceber aqui que a África, uma parte dela fica no hemisfério ocidental, uma pequena parte, e a maior parte da África fica no hemisfério oriental, a leste do meridiano de Greenwich. Então, terminamos as nossas orientações para atividades da segunda semana. Espero ter ajudado você e esclarecido algumas dúvidas e estou à disposição para mais dúvidas que surgirem. Tenha uma boa semana.